O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Ó Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimo diácono Lucindo, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir é, na verdade, uma comunicação de algo muito existencial, de algo que toca as nossas vidas de modo muito particular. Quem de nós poderá negar que a vida é uma travessia? Não é verdade que a vida é atravessar de um ponto ao outro? Nascemos e vamos até a morte. Dentro desta vida, dentro dessa jornada, desse atravessamento, há muitas travessias que a gente precisa realizar. A gente deixa de ser criança e passa a ser adolescente, deixa de ser adolescente e passa a ser jovem, deixa de ser jovem e passa a ser adulto, deixa de ser adulto e passa a ser idoso, deixa de ser idoso e parte para a glória. A nossa vida é de fato uma travessia. E dentro de cada etapa da nossa vida, é impossível negar que nós temos muitos caminhos a fazer, mudanças, situações das quais a gente precisa sair, decisões que a gente precisa tomar, encorajar-se para deixar algo que é ruim em busca de algo que é melhor, deixar a vida que caduca em prol ou em busca da vida que a gente tanto anseia. Tantas vezes o nosso coração clama por mudança, clama por travessia. E tantas vezes quanto a gente escuta isso, nós somos convocados a ter coragem. Sem coragem, a gente não se lança na vida, é ou não é verdade? Sem coragem, a gente fica acomodado, aprisionado. E não é nem na zona de conforto. A gente que fala que a gente permanece na zona de conforto, às vezes não. Às vezes a gente prefere a zona de desconforto. Às vezes a gente é cúmplice exatamente dessas situações tão danosas, tão mortíferas. Custa para a gente, tantas vezes, sair de situações mortíferas em busca de vida. Travessia. E é nesses momentos em que a vida pede coragem, que a gente pode se decidir
e se lançar no mar da vida com o barquinho das nossas esperanças, com o barquinho das nossas teorias, verdades, com o barquinho das nossas compreensões, ou ficar para sempre à margem. Esse é o grande risco de uma vida, jamais ganhar o mar. O mar aqui é um grande símbolo da vida mesmo. Tem gente que permanece para sempre na margem, para sempre à beira de si mesmo, à beira dos apelos do próprio coração, à beira dos próprios desejos, à beira da própria autenticidade, e jamais se lança. E quando a gente se lança, às vezes a gente pode ter a falsa impressão de que a gente não vai ter dificuldades, de que a gente não vai ter momentos tempestivos, de que a vida vai ser só calmaria. Quem não deseja que a vida seja só calmaria? Pede para desligar o som lá fora, não é hora de passar som. Quem não deseja que a vida seja só calmaria? Eu acho que todo mundo aqui gostaria que a vida fosse calmaria pura, mas não é. A vida tem suas tempestades e às vezes o mar da vida se torna agitado. E o barquinho das nossas compreensões, muito frágil, ameaça afundar. Essa experiência é tão humana. Às vezes a gente separa o evangelho muito da vida, faz o evangelho virar uma espécie de teoria muito longe da existência. Não, o evangelho está falando de uma experiência muito real, muito nossa. Às vezes a gente ameaça afundar. Às vezes a gente passa por dificuldades e é nesses momentos que a gente procura a Deus e muitas vezes a gente experimenta uma certa ausência. Onde Deus está? Onde Deus está quando tudo está difícil? A gente às vezes se pergunta. Parece que Deus silencia nos momentos mais complicados, nos momentos mais cruciais de cruz, nos momentos em que é noite. Como diz o Evangelho, caiu a tarde. O momento em que anoitece na nossa vida. Ou no momento em que o mar entra com suas ondas no barco. É nesses momentos que a gente quer acordar a Deus, porque parece que Ele está dormindo. Parece que Ele nos deixou. Parece que Ele nos esqueceu. Essa é uma experiência marcante para quem tem fé. Eu duvido que alguém que tenha fé nunca tenha se perguntado, afinal, cadê Deus? Por que é que Deus não está agindo? Por que é que Ele não me escuta? Ou como os discípulos perguntaram, Senhor, não te incomodas que a gente pereça? Senhor, o Senhor dorme aí o seu sono tranquilo, enquanto a gente está aqui passando o maior perrengue? Em outras palavras, é isso que os discípulos dizem para Jesus. E essa foi a experiência das primeiras comunidades cristãs. As primeiras comunidades cristãs muitas vezes acharam que Jesus tinha morrido e tinha sumido. Acabou. Outros acreditavam que Jesus tinha morrido, ressuscitado, mas ido embora, deixado para trás a igreja. O barquinho da igreja ficou sozinho no meio da tempestade. Quantas vezes a comunidade cristã se pensou assim? Aliás, a barca é uma imagem para a igreja. Essa barquinha não é Titanic, não. Não é navio grande, não. É barquinha. A barca sempre foi um símbolo da igreja. E muitas vezes essa igreja achou que no meio da tempestade ela estava sozinha. Que Jesus tinha morrido, ressuscitado e ido para o céu e esquecido todo mundo aqui. Mas hoje o Evangelho nos mostra que Jesus está dentro da barca. Dentro da barca da nossa vida, mesmo quando a gente acha que Ele não está. Dentro da barca da igreja, mesmo quando a gente acha que essa barca foi abandonada. E Ele dorme tranquilo, porque Ele é o Senhor da paz. Tranquilo porque nenhum medo deve nos roubar a coragem de partir.
Vejam, medo não é bem o contrário de coragem. Medo, na verdade, significa paralisia. Coragem, às vezes, é ir com medo mesmo. Coragem é, às vezes, pôr o medo aqui, ó, debaixo do braço e partir. Agora, o medo que paralisa, que acomoda, esse medo, nós devemos tomar muito cuidado com ele. Porque esse medo rouba a vida. Jesus Cristo, então, acorda. E o que ele diz para o mar, e o que ele diz para o vento, é muito interessante. Porque se o mar está agitado, o que você pede para alguém agitado? Acalma. Se algo está intranquilo, o que você pede? Tranquilize-se. Se um vento urra forte, o que você pode pedir? Pare. Mas Jesus não faz nenhum desses pedidos. Não usa nenhum desses verbos. E o curioso é que Jesus Cristo diga: silêncio. Cala-te. É porque vento, onda, tempestade aqui são todos símbolos das muitas palavras que a gente escuta, mas que nos afundam. Às vezes, as palavras que nos levam pela vida, escutem bem isso, não é a gente que leva as palavras, são as palavras que nos levam. Mas muitas vezes as palavras que nos levam são palavras terríveis. Essas palavras que carregam a nossa existência, elas estão bem guardadas dentro da gente. São as palavras que a gente ouviu uma vida inteira. São palavras que muitas vezes agitam a vida. São palavras que nos afundam no pesadelo de jamais podermos ser nós mesmos. São palavras que nos esmagam. São palavras que nos sufocam. Quantos de nós carregamos essas palavras caóticas, sombrias, e a gente acha que elas podem servir de barco para a gente cruzar o mar da vida, mas não servem. E é por isso mesmo que Jesus precisa dizer: cala-te, silêncio, porque não são essas palavras as que nós devemos ouvir, mas a sua. A palavra de Jesus é palavra de vida. A palavra de Jesus faz viver. A palavra de Jesus liberta. A palavra de Jesus arranca as escamas dos olhos. A palavra de Jesus, essa sim, serve de barco. Toda a vida cristã é fazer da palavra de Jesus um barco. A vida cristã não é outra coisa senão se pôr no mar usando a palavra de Jesus de barquinho. É com essa palavra que a gente tem que viver. E é com ela que a gente vai singrar o mar dos desafios, das cruzes, das dificuldades, não sem ela. Por isso Jesus pode perguntar assim: afinal, por que vocês são tão covardes? Por que vocês não têm fé? Essa pergunta dirigida aos discípulos serve também para nós. Muitas vezes nós somos acometidos de covardia, muito corajosos para dizer certas palavras para os outros, muito corajosos para guardar certas palavras para sempre, muito corajosos para não dizer o mais fundamental, mas muito covardes para pegar a palavra de Jesus como um barco e se lançar na vida. Muito covardes para acreditar nesse Jesus que acalma a tempestade. Muito acovardados para cruzar a margem. Vocês ouviram que o evangelho começa assim? Vamos para outra margem. Não vamos nos iludir. Jesus Cristo não está fazendo um convite só para a gente passar de um ponto para o outro. Não. Jesus Cristo não está fazendo um convite para a gente mudar de geografia. Não. Mudar a margem é mudar a lógica, é mudar o pensamento, é mudar o coração. Às vezes a gente fica preso numa margem só e esquece a outra. Às vezes a gente fica preso sempre à beira, sempre à margem, sem arriscar. E nunca ousa se lançar na vida.
Às vezes a nossa avaliação, quando cair a tarde da nossa vida, quando a gente envelhecer, a gente vai olhar para trás e vai ver se a gente foi capaz de lançar o barco no mar e cruzá-lo. A gente vai sofrer esse duro juízo de ver o que a gente fez com as palavras que nos carregavam. De ver se a gente foi suficientemente ousado para vencer a covardia, ou se nos faltou fé. Hoje o Evangelho nos mostra o que é fé. Fé não é não ter medo. Isso a gente pode ficar muito tranquilo. Fé é não se deixar paralisar pelo medo. Fé é escutar Jesus Cristo. Tem gente que acha que ter fé é não ter dificuldades. Tem gente que acha que ter fé é ter uma espécie de redoma em volta de si, protegendo contra toda dureza da vida. Tanto isso é verdade que quando vem uma dificuldade para a gente diz assim, mas eu tenho tanta fé? Por que isso está me acontecendo? Pois fé não é imunidade contra a cruz, contra desafio. Pelo contrário, fé é a força, a coragem que a gente pode ter de enfrentar esses mesmos desafios. Por que somos tão covardes? Porque muitas vezes a gente é cúmplice da nossa própria dor. Porque muitas vezes a gente é cúmplice do nosso próprio desconforto. E porque muitas vezes a gente prefere permanecer cômodo, na margem, sem jamais sair para outros lados da vida. Jesus Cristo fez esse convite também pensando no que se encontra depois da margem. O seu reino não é para poucos discípulos. A sua mensagem não é para poucos homens e mulheres, para uma multidão pequena. A mensagem de Jesus quer ganhar todas as margens. Quer ganhar todos os pontos marginais. Jesus Cristo quer chegar aos marginais, aos marginalizados. Por isso os discípulos também têm tanto medo, porque eles querem um Jesus Cristo só para si. Um Jesus Cristo só deles. Um Jesus Cristo feito à própria medida. Um Jesus Cristo que sirva só para o seu barquinho. E Jesus Cristo não é nosso, não só nosso, mas Ele quer ser a mensagem da vida para todos. Ele quer ser a libertação para todos. E por isso mesmo, não há onda, não há tempestade, não há vento contrário que possa impedir a sua palavra de chegar aos corações. Não sejamos nós aqueles que vão tentar impedir a palavra de Jesus de alcançar os corações. Essa palavra quer nos carregar. Nós podemos ser carregados por ela. E sendo carregados por ela, ensinar que outras pessoas podem entrar nesse barco. Que elas também podem encontrar aqui salva-vidas. Encontrar aqui um jeito de se abrigar da tempestade que muitas vezes está muito perto de nós. Peçamos ao Espírito de Jesus que não nos falte coragem. Amém.